Sim, professor. Beleza. Vambora. Então tá. Bom, como o exercício 1, né, ele estava pedindo para a gente calcular o valor de I0. O I0 é essa corrente aqui, ó. Essa corrente aqui é o I0, a corrente do resistor de 20 ohms. Então tá, a gente vai calcular o valor dessa corrente. Como é o teorema da superposição, a gente tem no mínimo duas fontes, né? No caso aqui é uma fonte de corrente e uma fonte de tensão. Corrente de 1 ampere e tensão de 115 volts. Para resolver, a gente tem que eliminar uma delas. No caso aqui, eu escolhi eliminar a fonte de corrente, que eu vou aqui, ó, coloquei aqui, resolvendo usando fonte de tensão. Então, quando a gente vai resolver por uma... No caso aqui, eu estou resolvendo por fonte de tensão, a de corrente a gente vai excluir. Só que quando exclui uma fonte de corrente, a gente tem que substituir o lugar onde ela estava por um terminal aberto. Mas e se fosse duas fontes de tensão? A gente substituiria também, só que por um curto-circuito. Então, fonte de tensão a gente substitui por um curto-circuito e fonte de corrente a gente substitui por um terminal aberto. Beleza, feito isso, a gente vai começar a simplificar o circuito. Então, vou pegar esse circuito aqui, ó, colocar ele aqui para baixo e começar a simplificar ele. Essa parte aqui que estava fonte de corrente não vai servir mais para nada para a gente. Então a gente pode tirar, até para ficar melhor, né? Se eu ficar menorzinho. Aí a gente começa a simplificar ele. Então, o que tiver em série, a gente vê e faz o equivalente. O que tiver em paralelo, a gente também vê e faz o equivalente. Beleza? Então, eu vou chamar essa malha aqui, ó, de malha 1. Malha 1 é onde está circulando essa corrente do I0. Que é o que a corrente que a gente quer calcular, né? Que o exercício pediu para a gente calcular. Vou colocar aqui, identificar ela. Então, aqui, ó, o I0. O I0 está circulando na malha 1. Nessa malha 1 aqui, dá para a gente simplificar alguma coisa? Dá. Fazer em série. Isso. Então, aqui, ó, vou colocar uma flechinha. A gente vai calcular a resistência, né? É equivalente desses três resistores. No caso aqui, o resistor de 20, o resistor de 10 e o outro resistor de 20. Eles estão em série. Por que eles estão em série? Aqui, ó, se você for ver, está saindo uma corrente dessa fonte de tensão. Ó. O polo positivo está aqui para cima, então vai sair uma corrente aqui. Vai sair uma corrente dela. Aí parte dessa corrente desce, vai para a malha 2, né? Vou chamar aqui de malha 2, ó. Então parte dela vai para a malha 2 e a outra parte vai para a malha 1. Essa corrente aqui, ó, que é a corrente zero que a gente vai calcular ela. Vou virar aqui, ó. Então, a corrente da fonte chega aqui no nó, divide no nó. Parte vai para cima, parte vai para baixo. Beleza, a gente estava calculando a resistência, né? A resistência equivalente, que eu vou chamar de resistência equivalente, vai ser o R1 mais esse R... Ah, não está denominado aqui. Mas vai ser o R1 mais R2 mais R3. Isso aqui é a fórmula para calcular a resistência equivalente em série, beleza? Vou colocar aqui. Equivalente em série. R1 mais R2 mais R3. Onde eu vou chamar esse R20 de R1, esse R10 vou chamar de R2, e esse R20 aqui chamar de R3. Aqui o outro de 10 chamar de R4, esse de 30 eu vou chamar de R5. Para ficar melhor até na hora dos cálculos, para a gente saber quem é quem. Então, aqui, vou continuar aqui. Então, o R equivalente em série é igual à soma de todos os resistores. Qual que é o R1? O valor dele é 20. 20, E o R2, 10, R3, 20, então quanto que dá a soma desses três? 50. Isso aí.
Então, a resistência equivalente da primeira malha deu 50 ohms. Vamos até destacar aqui. Então, deu 50. Vamos calcular aqui da segunda malha. Da malha 2. Tá em série ou tá em paralelo esses aqui? Da malha 2? Em série? Tá em série. Então, por quê? Tá em série? Porque a corrente que passa aqui ó, por esse de 10 é a mesma que vai passar pelo de 30. Então, vou chamar de R equivalente linha. O R equivalente linha é igual à soma deles também. No caso aqui, ó, um é o R4 e o outro é o R5. Então, R equivalente linha é R4 mais R5. Quanto que é o R4? 10. E o R5? 30. 10 mais 30. Aqui, R equivalente linha, 10 mais 30, 40. Então, a resistência equivalente da segunda malha é 40. Então, aqui, ó, vou destacar. E agora a gente vai redesenhar esse circuito com essas alterações que a gente fez. Vou pegar aqui, pegar esse aqui de cima. A gente vai substituir os valores desses R resistores equivalentes que a gente calculou. Bom, como aqui vai dar um único, né, resistor com R equivalente, então vai dar só um. Então a gente tira 2 daqui e tira um daqui. Beleza. Malha 1, malha 2. No caso aqui, ó, o R equivalente da malha 1 deu 50. Então a gente escreve aqui, substitui R equivalente, né? R equivalente igual 50. Então a gente já deixa aqui. E o de baixo? Deu 40. A gente substitui R equivalente linha igual 40. Bom, vamos dar nome para os pontos, né? Vamos colocar uns pontos aqui para a gente identificar se tem alguém sério, se tem alguém paralelo aqui. Vamos chamar esse ponto aqui da fonte, ó, em cima da fonte, de A. Aqui em cima, como não tem nada para consumir tensão, vai continuar sendo A. Então vai ser A, A, A. Aí aqui vai ser B. Tem um resistor no meio. Aqui, como não tem nada, é B. E aqui, como não tem nada aqui, vai ser A. Certo? Beleza. Bom, aqui a fonte está entre A e B. Esse resistor equivalente aqui, ó, de 50, está entre A e B. E esse resistor equivalente linha, da malha 2, está entre A e B. Então, eles estão em paralelo. Os três são em paralelo. Aqui, ó. Esse daqui. Só que como a gente quer calcular a corrente I0, a gente vai olhar só para a primeira malha. Esquece a segunda. A gente vai olhar só para a primeira, porque é a primeira que interessa para a gente. Então, tem o R equivalente de 50 e a fonte, que estão em paralelo. Paralelo. Aí a gente vai... Bom, primeiro, qual é a característica de quando tem algo em paralelo? O que é igual? Atenção. Então, a tensão, tensão da fonte, vai ser igual a tensão no R equivalente. Qual que é a tensão da fonte? 115, né? Uhum. 115 volts é igual a 115 volts aqui do R equivalente.
Bom, a gente sabe a tensão, a gente sabe a resistência desse resistor. Então, o que dá pra gente calcular, sabendo dessas duas coisas? Sei não. A Corrente. Ah, tá, é verdade. E a corrente, ó, é igual a tensão dividido pela resistência. A gente não sabe a corrente, que essa corrente aqui, ó, no caso vai ser o I0. Porque vai, ó, igual nesse exemplo aqui de cima, vai sair uma tensão desculpa, vai sair uma corrente da fonte, aí chega nesse nó, ela vai dividir, então parte sobe e parte desce. E a que está subindo é o nosso I0. Então aqui, ó, o I0 é igual a tensão no R equivalente dividido pela resistência equivalente. A tensão é 115 dividido por 50. Então quanto que vai dar isso aqui? 2,3. 2,3. A corrente I0 é igual a 2,3 amperes. Então, ó, vou pegar aqui a gente já tinha excluído. Aqui, ó. Corrente vai sair daqui, sobe o I1, o I0, e desce esse outro valor aqui de corrente, que a gente não sabe. Aí, ó, abrindo mais aqui o circuito. Isso daqui. Esse I0 está subindo. Ó, o I0 era a corrente que estava passando no resistor de 20 ohms. Certo? Então aqui tem o I0 descendo, né? Que a gente tem e tá saindo da fonte. Então, se o I0 é que vem para malha 1, igual a gente viu aqui, ó, nesse desenho aqui. O I0 é o que está vindo para malha 1. E na malha 1 estava todo mundo em série, então acaba que a corrente no resistor 20, no resistor 10, no resistor de 20 aqui, vai ser a mesma, porque estão em série. E a corrente, originalmente, ó, ela estava aqui, no resistor de 20. Então a gente descobriu, né, o I0, que é a corrente que passa nesse resistor de 20 aqui. Alguma dúvida até agora nessa primeira parte? Acho que não. Não? Não, também. Precisaria calcular a resistência resistência equivalente de linha? Da malha Fala da 2, malha não? 2? É. Ah, não precisava, na verdade. Mas eu Entendi. calculei só para mostrar que estavam os três em paralelo. Todo mundo em Tá. paralelo. Mas não precisava, não. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com a fonte de corrente. Resolvendo usando a fonte de corrente. Então, qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer no teorema da superposição? Alguém sabe dizer? Separar as malhas? Oi? Separar a malha? Não, a primeira coisa que a gente tem que fazer seria excluir. Ah, tá, é verdade. Excluiu o É esqueci o nessa nome. daí, Vini, que a gente coloca
que a gente já intui o sentido das correntes, coloca as flechinhas? Aham. Ou é no outro? É o circuito final. Aham. É isso que você tá falando? Aí Aham. depois monta o circuito final com as duas correntes. É esse aqui mesmo. Essa Nossa, negativa. eu lembro que É na essa? recuperação tinha. É, sei mesmo, que Hum. subtrai. Tinha uma sobreposição com 4 fontes. Ficou enorme a conta. Aqui, ó. Então, qual fonte que a gente vai excluir agora? De tensão? Isso. Exclui a fonte de tensão e substitui por um curto, substitui por um terminal aberto. O que, que a gente faz? Por um curto-circuito. A gente substitui aqui por um curto-circuito. Bom, agora qual que é o próximo passo? Simplificação, certo? Esse resistor de 10 aqui e esse resistor de 20, eles estão em quê? Aqui, nesse caso. Ah, não, tô aqui. Esse resistor de 10 aqui e esse resistor de 20, eu vou ver aqui o que a gente tinha chamado ele antes. A gente tinha dado o nome. Esse aqui era o R5, R5, R4. Esse de 20 era o R3. Em cima, R2. Beleza. R1, R2, R3, R4 e R5. Então, agora a gente vai simplificar esse circuito. Bom, aqui eu analisando a fonte de corrente, vai vir a corrente, ó. Essa corrente vai subir aqui, aí chega aqui, ela vai dividir nesse nó. Então, parte desce, que vai ser o nosso I0, novamente no resistor de 20, e parte vai continuar. Beleza. Esse é resistor de 2 e esse é resistor de 3, eles estão em série ou estão em paralelo? Tô em série. Em série. Então, a gente escreve aqui, série, esses dois resistores. Aí eu até esqueci aqui de copiar ele antes. Vai ficar rabiscado. Então, a gente vai fazer a conta, né? Desse equivalente. Vou chamar de R23. Que é o resistor 2 e 3. O R23 vai ser a soma de R2 com R3. Por quê? Porque estão em série. Em série a gente soma as resistências. Então, R2 mais R3. O R2 vale quanto? 10. O resistor vale 2 vale 10. O resistor 3 vale 20. Então, R23 igual 10 mais 20, 30. Então, resistência é equivalente dessa primeira malha aqui que a gente analisou, deu 30. Beleza. Vamos destacar aqui. Temos 30 ohms. A gente vai editar aqui embaixo. Então, ó, exclui isso daqui. Eu vou excluir isso aqui para a gente escrever de novo. R23.
igual 30. R23 aqui, então 30 ohms. Certo. Esse R23 e esse R1 aqui, eles têm alguma coisa em comum? Quer dizer, eles têm alguma coisa que dá pra gente simplificar? Eles são em série? Esse aqui, ó. Vou chamar aqui de A. Esse R1 aqui. Ah, I0, não é? Oi? Não é I0? O resistor R1, que por ele tá passando aí zero. Esse resistor R1 e esse resistor R23, eles estão em série? Paralelo? Qualquer deles? Série. Será? Ó, Será? ó aqui na fonte vai Ah, sair uma corrente. Aí aqui, né, chega aqui nesse nó, ela vai dividir. Parte desce, parte continua. Mas se a gente for dar nome aos nós, ó. Aqui eu chamei em cima todo mundo de A, porque não tem nada para consumir tensão. Mas aqui no R23, por exemplo, tem um resistor ali no meio, então já não é A embaixo, é B. Como aqui no meio não tem nada, aqui na ponta vai ser B também. Então, o R1 está entre A e B, e o R23 também está entre A e B. Então, eles estão em série ou estão em paralelo? em paralelo. Paralelo. Tem esse aqui, ó. Pegadinha, hein, professor? Tá. Esses dois aqui estão paralelo. Então, a gente calcula a resistência deles, né? O equivalente deles. Aqui, ó. Aqui, ó, o R equivalente. Então, o R equivalente. Não, vou chamar de R123, é melhor. R123, que é a resistência equivalente do resistor 1 com o resistor 23. R123 é igual. A multiplicação de R1, multiplicação deles, R1 vezes R23, dividido pela soma. R1 mais R23. Essa aqui é a fórmula para paralelo. Beleza. Então, o R123 é igual. Quanto que é o R1? 20. 20. 20, O R2? O R23? 30. 30, Tudo isso dividido pela soma, né? De 20 mais 30. Dá 600, sobre 50. 50, Então é Vai dar 12. 12 pontos. Então, o resistor equivalente desse R1 com R23 é um resistor único de 12. Certo? Então agora a gente vai substituir ele aqui. Redesenhar isso aqui com um resistor de 12. C. Então, ó, essa parte aqui a gente tira, né? Porque vai ficar só um. Então aqui é o R123, né? Que vale 12.
12. Beleza. Bom, o que a gente queria saber mesmo era o valor da corrente zero, né? Aqui vai continuar descendo aquela corrente. Tá aqui, ó, essa corrente aqui é a corrente I0 que a gente quer saber. Ó. Então aqui, ó, a corrente vem para cá, aí desce o valor que é a nossa corrente zero. E alguém se arrisca a dizer se dá para calcular ela já? Tá, primeiro então vamos calcular a tensão, né? Nesse resistor aqui de 12. Porque como aqui, ó, a tensão no resistor do R1 e no R23, como eles são em paralelo, a tensão deles vão ser as mesmas, certo? E para calcular essa corrente que desce, a gente já tem resistência. Só falta a tensão nesse resistor R1. A gente tem aqui, ó, no caso, a resistência equivalente, né, do R123, que é 12. E a gente tem a corrente que vai passar pelo equivalente desses dois aqui, do R1 e do R23. Qual o valor da corrente que passa por esse resistor aqui, do equivalente dos 1 dois? ampere. De 1 ampere. Então, dá para a gente calcular o quê? A gente sabendo a resistência e sabendo a corrente. Tensão. Tensão. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. A resistência é de 12 e a corrente é de 1. Aí 12 vezes 1 é 12. Aqui 12. Atenção, 2, 3. Então, a tensão 1, 2, 3 é de 12 volts. Sabendo o valor da tensão do paralelo dos dois. A gente sabe a tensão nesse resistor de R1 e R23? Acho que sim. Porque, como eles são em paralelo, a tensão é a mesma, né? Uhum. Então, a tensão de 1, 2, 3 é igual à tensão no resistor 1, que é igual à tensão no resistor 23. Então, sabendo disso, quanto que é o valor da tensão 1 em 23? 12. 12 volts. Aqui, ó. Vou colocar aqui de outra cor. Tensão 1, 2, 3 é igual a tensão no resistor 1, que é igual a tensão no resistor 23, que é igual a 12 volts. Beleza. Então, a gente já tem a tensão no resistor 1, a gente já tem a tensão no resistor 23 e a gente tem a resistência de cada um. Então já dá para a gente calcular a corrente que vai passar aqui no resistor de 20. Não vai ser, não precisa calcular a corrente que vai vir no resistor 23, porque a corrente que nos interessa é o I0 que está passando no R1, esse resistor de 20. Então, ó, sendo assim, I0 é igual. E é igual a V sobre R, né? Então, no caso aqui vai ser a tensão no resistor 1 dividido pela resistência 1. V sobre R. Beleza. Então, I0 é igual. Qual que é a tensão? 12. E a resistência do R1 é 20. E 12 sobre 20 12 sobre 20, 0,6. 0,6 amperes. Então, a gente descobriu o valor da corrente zero, que é a que pediu lá no começo do exercício. Ó, calcule zero. Agora, a gente acabou, só que a gente acabou de calcular individualmente. A gente precisa saber qual que vai ser o valor e o sentido resultante no circuito. Então, eu vou pegar aqui o circuito, lá no começo, esse aqui, passar um
circuito final. O circuito final. Bom, qual foi o sentido aqui? Eu vou voltar. O sentido da primeira corrente. Isso aqui, ó. A primeira corrente que a gente estava usando, a tensão, né, a fonte de tensão. Ela estava para cima ou estava para baixo? Vocês estão enxergando? Pra cima. Isso, ela subiu, né? Então aqui, ó, a gente vai inverter aqui, mas então esse aqui vamos falar que essa aqui é a corrente da fonte de tensão, beleza? Qual que é o valor dela? 2,3, né? Uhum. Essa daqui é 2,3 amperes. 2,3. E agora que a gente acabou de calcular, é a corrente passando por esse resistor, só que com a fonte de tensão funcionando, a fonte de corrente funcionando. Qual que foi o valor dela? 0,6. 0,6. E ela estava subindo ou estava descendo? Ó, Descendo. descendo. Então, vou copiar aqui, ó, o zero de 0,6. Vai caber colocar aqui desse lado. Então, descendo uma de 0,6 e subindo uma de 0,6. Subindo uma de 2,3 e descendo uma de 0,6. E agora, o que a gente faz aqui? Para a gente descobrir qual que é o valor da corrente resultante do circuito. O que a gente faz? Pior que eu não lembro não, hein? Ó, aqui ó, a gente vai pegar o maior valor dessa corrente. E qual que é o maior valor? É o 2,3. Então a gente pega o maior valor e subtrai o menor valor. Então o maior 2,3 subtrai do 0,6. E o sentido que vai prevalecer vai ser o sentido da corrente maior. Então, qual dos sentidos aqui que vai prevalecer? O do 2,3 ou do 0,6? O 2,3. 2,3. Isso. Então, vou pegar aqui, ó, para de novo. A gente fazer a resultante, corrente final. A gente acabar isso aqui, ó. Aqui, então, o sentido da maior é para cima. O sentido da maior é para cima. E o valor vai ficar como? Um menos o outro, né? Vou até escrever aqui. Corrente resultante é igual a corrente maior menos corrente menor. Isso aqui é para a gente calcular a corrente resultante. Qual que é então a corrente maior? É a 2,3. 2,3 menos a menor, 0,6. Resultante 2,3 menos 0,6 vai dar 1,7. 1,7 amperes, esse aqui é o valor da corrente resultante. Qual o sentido? Qual o sentido?
Tá entendido essa parte aqui? Como que faz para calcular, saber qual que vai ser o valor da corrente resultante e qual o sentido que ela vai? Sim. Beleza. Então, o primeiro exercício era isso. Aí a resposta, né, o final, é isso aqui, ó. Esse aqui é o circuito final.